para nós gravarmos aqui, Débora. Ok, gravando. Hoje quero falar a vocês sobre esse negócio de vencer o sofrimento. Certo dia, um pai levou o seu filho, né, de 5 anos para fazer uma cirurgia. O autor começa dizendo que o filho foi fazer essa cirurgia e ele, ao fazer, o pai acabou, né, tendo que entregar o filho para os médicos poder fazer toda a cirurgia, poder fazer toda ali, furar e fazer o corte. O menino pensou, mas meu pai gosta tanto de mim, por que ele está deixando, na perspectiva do filho, por que ele está deixando que esses homens me levem para cá para me fazer essas coisas ruins? E ele pensou isso aí na perspectiva da criança. No entanto, queridos irmãos, nós devemos ter a segurança de que Deus nos ama, mesmo em meio à dor, e de que Ele não é o causador do mal. Mesmo que nós estejamos sofrendo, Deus nos ama, mas Ele não é causador do mal. E hoje você precisa compreender que nós conseguimos vencer o sofrimento. O texto base de hoje encontra-se em Salmo 86, versículo 15. Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Deus é compassivo, Deus é misericordioso, tardio em irar-se. E por isso a importância de você compreender que nós temos alguns motivos de oração que nós estamos trabalhando no dia de hoje. Primeiro motivo de oração que nós temos para vencer o sofrimento é que precisamos crescer na fé e permanecer firmes, mesmo em meio às dificuldades. A oração de hoje tem esse cunho de nós permanecermos na fé em Deus e vencermos essa dificuldade. Mais do que isso, nós também oramos hoje pelos hospitais, pelas clínicas, pela obra médico-missionária, pela ADRA. Nós estamos orando para que todos esses líderes, trabalhadores do reino de Deus estejam abençoando também em todas essas áreas. E nós estamos orando por nossos 5 nomes, que todos os dias nós oramos pelos 5 nomes que nós escolhemos para Deus abençoar. Bem, há uma distorção e um engano de muitos irmãos que vivem neste mundo. E essa distorção e engano que o inimigo faz tem muita gente caindo. Hoje é o momento para você avaliar se você também não está caindo nessas distorções e nesses enganos que o inimigo está tratando. Bem, há uma distorção e engano. De acordo com o autor, ele começa dizendo o seguinte: durante muito tempo, Satanás procurou levar os seres humanos a ver o seu Criador como o autor do pecado, do sofrimento e da morte. Muitas pessoas falam, mas se Deus existe, por que ele me deixou sofrer desse jeito? Se Deus existe, por que ele me deixou passar por essa tribulação? Se Deus existe, por que eu enfrento essas lutas aqui? Muitas pessoas são levadas a entender, perceber que é Deus que está fazendo algumas dores. Se ele é Deus, por que não permitiu que o meu filho estivesse nessa situação? Por que ele não impediu que o meu filho sofresse assim? Bem, aquele que tinha conseguindo enganar, consideravam Deus, alguém duro e exigente, achavam que ele estava sempre pronto para denunciar e condenar, e que não estaria disposto a receber o pecador enquanto ainda existisse motivo justo para o condenar. Tem gente que pensa, não, Deus é muito rígido, Deus é muito da lei, Deus é muito forte, e ele sempre olha para mim como alguém que está errado e eu tenho que estar buscando ele para me consertar. Isso é um fato. Mas perceba que não é só isso, Deus. A lei que a gente fala aqui, que estamos falando ao longo dos outros dias, é chamada de lei do amor, pela qual o céu é regido e havia sido falsamente apresentado pelo enganador do mundo, né, o inimigo das almas, de que essa lei ou o governo de Deus era um governo punitivo. Essa lei ali trazia uma restrição imposta à felicidade dos seres humanos, um pesado jugo do qual deveriam se sentir alegres por serem livres do jugo da lei de Deus. E ele pregava isso daí no céu. O arqui-inimigo de Deus falava para todo mundo: olha, nós não precisamos ficar nesse sofrimento seguindo essas regras, nós podemos fazer nossas próprias regras. E aí então ele quis criar novas regras no céu.
ao ponto de uma terça parte dos anjos serem expulsas do céu. Veja só que existem também algumas pessoas que seguem essas doutrinas satânicas de querer mudar a palavra do Senhor e fazer a sua própria palavra ficar em vigor. Olha o que o autor continua dizendo. Mesmo quando expulsou Satanás do céu, a sabedoria infinita não o destruiu. Deus não destruiu Satanás, visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos não estão preparados para compreender a natureza ou a consequência do pecado. Não poderiam ter visto, então, a justiça de Deus na destruição de Satanás. Se Deus destruísse Satanás lá no céu, o povo que estava lá, os anjos, não iriam conseguir ver justiça naquilo. Agora, os seres humanos, o céu e os seres não caídos, eles conseguem ver justiça nas coisas de Deus porque eles conseguem ver o real motivo do que Satanás queria. Eles conseguem perceber que o que ele queria era destruir o governo, não era só viver uma vida diferente. Porque não há vida diferente longe de Deus, não há vida sã, não há vida boa longe de Deus. Mas ele escolheu isso e trouxe uma terça parte dos anjos com ele, trazendo o opróbrio não somente ao céu, mas trazendo o opróbrio também à terra quando ele tenta Adão e Eva. E por isso, para o bem do universo inteiro ao longo da eternidade, ele deveria desenvolver mais plenamente os seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas em sua verdadeira perspectiva por todos os seres humanos criados e a justiça e a misericórdia de Deus, como também a lei de Deus que não muda, pudessem para sempre ser postas em toda a questão. Então vamos lá. Deus não destruiu o inimigo lá no céu para mostrar para você o quão mal é o que ele fez. Se Deus tivesse destruído o inimigo lá no céu, o que iria acontecer? Todo mundo ficaria com uma dúvida. Ah, eu não vou discordar de Deus, não. Imagina se eu discordar de Deus, olha o que vai acontecer. Ele matou o próprio anjo querubim cobridor. Imagine nós. Deus iria criar pessoas que não o amassem, mas iria criar pessoas que eram robôs, que eram pessoas que só ficavam com medo de um Deus tirano, justamente a acusação que o diabo fazia de Deus. Bem, eu quero que você comece o dia de hoje com um sentimento de gratidão. Eu já disse para vocês que quando eu vou dormir, eu durmo agradecendo a Deus. Por quê? Porque eu consigo dormir mais fácil, agradecendo. Acorde também agradecendo. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me deu, por mais um dia que o Senhor deu para minha família, por mais um dia que o Senhor deu para os meus. Eu quero que você participe conosco, mas participe com um sentimento de gratidão, querido irmão. Bem, gratidão pelo quê, pastor? Gratidão pelas bênçãos que Deus te deu e gratidão pelas bênçãos que Deus dará para você. Exemplo, Deus já te livrou de algumas lutas, não é? Talvez você esteja vivendo no dia de hoje porque no passado Deus também livrou você de algumas dores. Deus livrou você de alguns problemas que você enfrentou. Seja grato a Deus. Como é horrível ter uma pessoa que não é grata. Talvez você seja alguém que já ajudou alguém, que já abençoou outra pessoa, que já deu uma ajuda para algum parente seu e o cara não foi grato para você. Como isso é doloroso, não é? A gente não quer o dinheiro de volta, a gente não quer as coisas, mas ao menos que a pessoa seja grata, que seja um muito obrigado, que a pessoa faça bem uso daquilo que a gente deu. Sabe quando a gente dá uma coisa para a pessoa e a pessoa joga a coisa, nem usa a coisa que a gente deu? Sabe o que a pessoa está dizendo? Que ela não tem gratidão, ao ponto de nem usar aquilo que recebeu de presente. Hoje você pode receber a bênção do Senhor e você também pode vencer o sofrimento. Se você é um irmão que não está passando por sofrimento, pega esse sermão de hoje e guarda ele no bolso. Por quê? Ande com esse sermão na sua vida. Por quê? Porque haverá um dia em que você vai passar por sofrimentos. E essa mensagem vai ser uma mensagem de ajuda, de esperança, de força para você que está passando por sofrimento. Agora, se eu estou falando com você
que está tendo alguma dificuldade na vida, que enfrenta problemas com os filhos, com a família, enfrenta problemas de saúde, enfrenta problemas de ordem emocional, está enfrentando problemas financeiros, essa mensagem vai restaurar você. Sabe, ter gratidão pelas coisas boas e ter gratidão pelas coisas ruins também. Quando eu digo ter gratidão, algumas pessoas pensam, vou ter gratidão só pelas coisas boas. Vou ter gratidão só pelas coisas que Deus me deu. Não, tenha gratidão também pelas coisas ruins, porque são o momento do vale, o momento da dificuldade que vão fortalecer você e vão amadurecer você. Uma vez eu disse a vocês aqui no nosso Go Six de que disse a vocês aqui de que nós que estamos passando por aqui não somos treinados em águas mansas. Bons marinheiros não são treinados em águas calmas. Onde os bons marinheiros são treinados? Em águas turbulentas. Os problemas que você teve no passado fizeram de você uma pessoa mais forte. Os problemas que você enfrentou, as dificuldades que você está enfrentando para poder se aprimorar. Saiba de uma coisa: problemas, dificuldades são nossos professores. Então não fique com medo de ter dificuldade, fique com medo em não superá-las, fique com medo de, ao passar pelo vale da sombra da morte, passar sem a presença do Senhor. Por isso é preciso ter gratidão. Os professos cristãos, diz a lição aqui, que estão sempre se queixando, tem um monte de irmão que é o tempo todo reclamando, e que parecem julgar que a alegria e a felicidade sejam um pecado, não possuem religião genuína. O crente precisa ser um crente agradecido e feliz, mas existe muito crente carrancudo aí. Ele continua dizendo que aqueles que encontram um perverso prazer em tudo que é melancólico no mundo natural, que preferem olhar para as folhas mortas em vez de colher as belas flores vivas, que não veem beleza nas elevações das grandes montanhas e nos vales revestidos de verdor exuberante, que fecham os sentidos à voz jubilosa que lhes fala na natureza e a doce harmonia ao ouvido atento. Esses não estão em Cristo. Muitas vezes sua mente poderá ficar nublada por causa do sofrimento que vivem. Tem uma galera que, em vez de estar buscando coisas naturais, coisas de felicidade, só reclamam, só ficam buscando filmes para relaxar, só ficam buscando videogame, só ficam buscando coisas terrenas. Mas o camarada, ele não busca as coisas naturais. E compreenda, de acordo com o autor aqui, de que as montanhas, os vales, as coisas bonitas da vida, ali as flores, elas são formas de Deus falar conosco. E quando você, querido irmão, você tem esse aspecto, de acordo com o autor aqui, de olhar essas coisas naturais e parar de olhar menos as coisas que são artificiais, você começa a ouvir melhor a voz do Senhor, a voz de Deus. Quantas vezes algumas pessoas que enfrentam problemas, e eu sei, porque todos nós somos humanos e passamos também por essa luta, sabe o que eles fazem? Em vez de buscar coisas do Senhor, eles acabam buscando coisas humanas para solucionar os seus problemas. Hoje eu quero propor a você ter um espírito de gratidão para que você busque as coisas maiores do que o seu problema, que você pare de olhar para si, para a sua dificuldade, para a sua luta e comece a olhar para as coisas do Senhor. Nessas horas, é melhor nem pensar, diz o autor. Saiba somente que Jesus está com você. Quando você passa por problemas, por situação, por dificuldade, é melhor que você não fique pensando tanto no problema, porque algumas pessoas ficam eternamente ancoradas no problema. Que tal você destinar sua pouca energia, porque você já está sofrendo, em você buscar a presença do Senhor? Que tal você buscar Deus enquanto você pode achá-lo? Hoje eu proponho a você que o Deus Todo-Poderoso salve você, como diz a irmã Sandra aqui. Que o Deus Todo-Poderoso esteja à frente, guiando sua vida. Mais do que isso, a palavra também continua nos dizendo que você também pode fazer a vontade de Deus, simplesmente repousando em seus braços. Eu falei a vocês da outra vez que ganhar com Deus é largar as armas, é você se render a Ele. Se você quer ganhar, para de ficar firme aí. Comece a jogar as armas no chão.
Comece a olhar mais para as coisas do Senhor. Há uma ação missionária que eu quero que vocês façam aqui. Eu quero que vocês mostrem para os seus amigos que a nossa igreja, que os nossos irmãos e que você mesmo trabalha em um projeto comunitário e que você chame esses seus 5 amigos a ajudar você também a trabalhar nos projetos missionários de nossa igreja, nos projetos comunitários de nossa igreja. Como é sabido, final do ano, nós fomos para o Paraguai e levamos os nossos jovens lá para fazer o quê? Para nós trabalharmos em prol da causa de outras pessoas. Então, tiveram médicos lá que trataram, tiveram dentistas também que arrancaram, tivemos psicólogo lá, tivemos irmãos jovens que treinaram ali a população sobre os 8 remédios da natureza. Fizemos atividades infantis com escola cristã de férias. Compramos uma máquina de tijolos para construir uma obra naquele local ali, sabe? Tudo isso a gente faz como uma ação missionária para abençoar. E eu faço votos que você participe conosco da próxima ação missionária que nós temos. Por que eu digo isso? Porque temos que ter esse coração grato. Não é vontade de Deus que nós nos mantenhamos subjugados pela silenciosa tristeza. Não é vontade de Deus que você fique o tempo todo calado e triste, com o coração ferido e quebrantado e quebrado. Ele quer que olhemos para cima e lhe contemplemos de forma serena a face de amor de Deus. Quando estivermos em tribulação, Deus quer que, em vez de você ficar com o coração angustiado, que você olhe para Ele, que você peça a bênção dele, que você descanse em Deus. Por quê? Porque Deus está no controle da terra. Deus está no controle deste mundo, Deus está no controle da sua vida também. Então você não passa por alguma coisa nessa vida sem ter Deus no controle, sem saber que Ele está à frente. Porque quando eu sei que eu estou indo para uma dificuldade, mas Deus está no controle, Ele está à frente, eu descanso nele. Porque se tem coisas que eu posso mudar, então eu mudo. Mas se tem coisas que eu não posso mudar, então eu entrego na mão de Deus. Por que você está angustiado com um monte de coisa? Por que você está vivendo angustiado nesse sofrimento se você tem Deus que pode levar seus fardos? Sabendo disso, o autor continua dizendo: o bendito Salvador se põe ao lado de muitos cujos olhos estão tão cegos pelas lágrimas que nem conseguem discerni-los. Ou seja, tem uma galera que está chorando tanto, tem uma galera que está enfrentando tanto problema que não consegue discernir a presença do Senhor com eles. Mais do que isso, olhem com fé, com simples fé, permitindo que Deus guie você. Olhe o seu coração e se abra às nossas. Deus olha o nosso coração e ele se abre às nossas dores e às nossas tristezas. Ele vê isso. Amou-nos com eterno amor e com bondade nos atraiu, diz Jeremias capítulo 31, versículo 3. Deus nos amou com esse eterno amor. E o texto ainda continua dizendo que podemos descansar sobre ele, o coração, e meditar o dia todo em sua amorável bondade. A gente pode descansar em Deus e meditar na bondade dele. Ele nos erguerá acima da aflição. E aqueles que estão perplexos dia a dia, Deus vai trazer um reino de paz a ele. Você lembra quando Pedro estava em aflição, quando ele foi andar por sobre as águas com Jesus e Pedro começou a afundar? O que Jesus fez? Pegou no braço de Pedro e levantou ele acima das águas e colocou ele de volta num local firme. Então, Deus vai levantar você acima de sua aflição. Deus vai levantar você acima de sua tribulação. Mas você tem que largar as armas, você tem que acreditar no que estamos falando aqui. Você tem que ter conforto em Deus, esperança nele, porque há conforto, há esperança para aqueles que sofrem quando você está em Deus. Pare de buscar a solução com suas próprias forças e comece a buscar a solução em Deus. Sabe? O autor continua dizendo, à luz do texto bíblico, que é bem-aventurados são os que choram, porque essas são palavras de Cristo, lá do Sermão do Monte das Bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Em compaixão pela tristeza deste mundo,
que você está afligido aí, você está com seus pecados, você está com seus problemas, porque boa parte dos problemas que nós temos são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas. Às vezes você paga um preço hoje, você sofre hoje porque no passado você escolheu errado. Você paga um preço hoje por causa do seu próprio erro, do seu próprio pecado e por fazer escolhas que não são aprovadas pelo Senhor. E por isso muita gente sofre, muita gente paga. Sabe, amigos, o texto continua dizendo: com zelo que o consumia, empenhou-se para avaliar as necessidades e os infortúnios da humanidade. E seu coração pesava de tristeza ao ver multidões recusarem ir com ele para terem uma vida melhor. Jesus, quando estava nessa terra, o coração dele doía porque ele via multidões recusando a ele. Todos os que são seguidores de Cristo tomarão parte nessa experiência, não só de sofrerem, mas da experiência também de serem confortados quando estiverem sofrendo. Ao você participar aqui do nosso grupo de oração, ao você participar do amor de Cristo, você entra no serviço de Deus a fim de salvar os perdidos. Ou seja, eu recebo essa porção de graça no dia de hoje para quê? Para eu abençoar, para eu salvar também aqueles que estão sofrendo. Mas você não pode parar aqui na nossa mensagem só sabendo que Deus abençoa você, que Deus te dá conforto e esperança, de que você às vezes é enganado pelo inimigo quando ele tenta mostrar que o culpado é Deus, porque às vezes muitas pessoas estão sofrendo culpando a Deus. Isso é um engano que o diabo faz para ti. Eu quero que você aplique a minha mensagem de hoje na sua vida. Compreenda que a Bíblia não apresenta uma decisão conclusiva de o porquê que você está sofrendo. A Bíblia não fala qual é o problema seu. Ela não diz ali uma explicação clara do seu sofrimento, porque cada um sofre de problemas diversos. E não é objetivo da Bíblia ficar explicando o sofrimento de cada um, mas a Bíblia vai explicar para você como ter solução para qualquer problema. Ela vai dizer para você que existe um remédio que você consegue tomar e esses problemas seus vão diminuir, vão desaparecer. Jesus Cristo é esse remédio. E por isso, o que nós sabemos por meio da Bíblia é que Jesus sempre está por perto nas horas de aflição. Mesmo que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, não tememos. Por que não tememos? Porque ele sempre está por perto. Nós não tememos porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, diz o Salmo 23. Então não precisamos temer ao futuro, basta nos lembrar como Deus nos guiou no passado. É um fato isso. Ele nos abriga em seus braços e cuida do nosso sofrimento. Deus nos chama. Quando o meu filho Eduardo topa, bate aqui e às vezes ele se machuca, eu tenho que ir lá pegar o Eduardo no colo, eu tenho que pegar o Pedro, ô meu filho. Não, vem cá, vamos ver o que é que tá, para poder acalmá-lo, para poder estar. Sempre estarei fazendo isso com eles. Assim também Deus faz com você, para tentar acalmar quando você topa, quando você tem um problemão na sua vida. Outros que podem passar de largo, mas ele nunca, nunca Deus fará isso com você. Deus nunca vai passar longe quando você estiver sofrendo. Talvez algumas pessoas, quando você estava na luta, quando você estava na tribulação, quando você estava sofrendo, os amigos se afastaram. As pessoas que poderiam te apoiar foram para longe. Mas Deus não passa longe da pessoa que está sofrendo. Veja que ele vê a nossa dor, ele sabe tudo sobre o nosso sofrimento. Ele é o melhor de tudo é que ele não nos deixa sozinho, diz o autor aqui. Nesse momento que a gente está vivendo, eu quero que você fale com Deus e você converse com Ele sobre esse amor e essa bondade que Ele tem para te dar. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu converso com Deus e como é que eu consigo ter esse amor e essa bondade? Sabe, hoje é hora de orar, hoje é hora de buscar a Deus. Hoje é o dia da salvação para você. E por isso comece agradecendo. Agradeça a Deus por cuidar das suas dores. Agradeça a Deus por ajudar você na sua provação. Agradeça a Deus porque você pode se alegrar nele e você pode crescer em fé, em confiança quando você estiver passando por tribulação. Por isso que eu começo o dia agradecendo a Deus.
Eu quero que você não só agradeça na sua oração, mas crie esse sentimento. Veja que o Pai Nosso, todos os dias eu estou falando sobre isso, porque é uma estrutura do Pai Nosso. Jesus Cristo, ao nos ensinar essa oração, ele começa fazendo o quê? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele agradece, ele confessa Jesus Cristo, confessa que Deus é soberano. Eu quero que você também confesse o seu erro, que você também confesse seu pecado quando você for orar. Deus, ajude-me a submeter a sua vontade na minha vida. Ajude-me, Senhor, a me dar mais amor, mais interesse pela salvação dos perdidos. Tem um monte de irmão da igreja que não tem interesse em salvar outros, não estão dando estudos bíblicos, não estão apoiando, não estão orando. Hoje é o momento para você confessar ao Senhor, para que Ele te dê essa força de trabalhar na missão dele, de ajudar os perdidos, porque você necessita de perdão e você é o camarada que vai ajudar outros a terem um perdão de Deus também. Sabe? Quando você for orar, ore com a palavra. Como é que eu faço, pastor? Restitui-me a alegria da tua salvação, diz o texto bíblico, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. É o que a palavra diz. Você tem que orar com o sentimento da palavra. Tem que ter a palavra em você como um guia seguro. E você tem que interceder ali. Por isso que eu digo, interceda pelo pastor, ore pelas famílias da igreja, ore ali pelos jovens. Eu fiz isso no começo. Ore pelos líderes. O motivo da oração é pedir a bênção sobre eles e a proteção. E também coloque os seus pedidos pessoais nessa oração. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja a guiar a sua vida. Bem, nós temos aqui alguns irmãos e eu quero, nesse momento, fazer a oração final. Márcia, você está aí com a gente, Márcia? Eu quero fazer uma oração Pastor, final. estou por aqui. Você consegue fazer a oração com a gente, irmã Márcia? A Consigo irmã sim. Só não Márcia, dá para ela abrir é a câmera, mas eu consigo orar. porque irmã Márcia, ela é líder do Ministério da Mulher para toda a igreja de Freguesia do Ó. Ela é uma bênção no meu ministério, uma bênção em nossa igreja. E a irmã Márcia estará hoje orando. Enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una também em oração conosco, pedindo bênção, pedindo proteção, pedindo graça, orando pelos líderes, para que eles também recebam a porção do Espírito de Deus. Por isso, se una a nós nesse momento de oração. Vamos orar então.